Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Watanabe, você está no Watanabe Planilha, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje com mais um vídeo de planilhas Google e Google Apps Script para vocês. Hoje a ideia é continuar uma série, um projeto meu aqui com vocês, que a gente está desenvolvendo aqui junto com os inscritos, o meu Pandinhas. A ideia é imitar, de certa forma, criar funções similares, funcionalidades similares ao Pandas do Python, que é uma biblioteca de tratamento de dados que facilita muito a vida de quem é analista de dados e que usa essa linguagem, beleza? Então essa é a nossa ideia. No vídeo passado a gente trabalhou em uma função que seleciona colunas pelo nome, esse vídeo vai estar linkado aqui em algum lugar. E hoje a gente vai continuar isso, eu vou melhorar um pouquinho essa função para aceitar mais de uma coluna e além disso a gente vai criar uma segunda coluna que vai ser para preencher espaços em branco nessas colunas. Então ela vai conversar, vai utilizar essa função que a gente criou coluna por nome e conseguir preencher células em branco dentro das colunas que eu selecionar. Então isso é bastante útil quando a gente está trabalhando com alguma função, por exemplo, de agrupamento, uma função que dependa desses valores e a gente quer tratar os espaços em branco. Por exemplo, se a gente tem um dado faltante aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, então estão faltando esses dados e dependendo do contexto, do conteúdo da coluna, às vezes a gente sabe com o que preencher. Por exemplo, moeda. Eu sei que eu só estou falando de Bitcoin, então se está aqui é Bitcoin, eu posso criar a função e substituir tudo que tiver em branco por Bitcoin. Ou então, aqui no caso do alto, do valor mais alto que a moeda chegou naquele dia, posso utilizar uma média, alguma coisa assim, então preencher de acordo com o racional. Isso se aplica para vários tipos de tabelas diferentes, é uma função que a gente usa bastante no Python, que é a Fill&A, de preencher espaços em branco, nulos, tudo mais. E a gente vai fazer algo similar aqui hoje, beleza? Então, sem enrolação aí, vamos pegar aqui já nosso editor de script, está com as funções aqui no último vídeo do projeto, a gente vai trabalhar em cima dela, beleza? Então, que nem eu falei, nosso primeiro objetivo é melhorar isso daqui, porque essa função, eu vou dar uma explicada por cima de como ela está funcionando, lógico, ela tem um problema, que é, ela só aceita uma coluna por vez. Então, é a função coluna por nome, e aí você define uma coluna-alvo no formato de texto, e aí ele vai procurar no cabeçalho dos meus dados, que eu estou passando como um argumento, vai procurar no cabeçalho dos meus dados uma coluna de mesmo nome. Então, seria interessante que a gente conseguisse retornar todos os índices de mais de uma coluna. Então, eu quero passar, por exemplo, a coluna data, a coluna abertura, a coluna baixo, e eu quero fazer alterações nessas três, então eu quero que ele retorne para mim o índice dessas três nessa mesma ordem. Então, acho que essa é uma funcionalidade muito legal que vai ajudar pra caramba, beleza? Então, vamos lá, vamos construir isso aí. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é colocar isso daqui ao invés de um texto, na verdade, ele vai ser um array, Então, eu imagino, por exemplo, que eu vá passar para essa função, vou criar uma segunda função aqui como run dela. Function run, só para a gente exemplificar e conseguir fazer os testes. Então, function run, var colunas, igual. Antigamente a gente estava passando só o nome da coluna, então, por exemplo, a abertura. E aí ele puxaria essa... Aí eu conseguiria, por exemplo, a abertura. Aí, utilizando essa coluna por nome, ele me traria o índice da coluna abertura para eu usar posteriormente. No caso, retornaria a índice 0, 1, 2, ok? Então, isso, beleza. Agora eu quero passar, além de abertura, por exemplo, abertura e fechamento. E retornar os índices dessas colunas. Então, agora a gente está falando das colunas, estou pegando duas por vez, ou mais, Posso pegar aqui 2, 3, 4. Então, acho que esse vai ser o nosso formato aqui de alimentar essa função coluna por nome. E aqui, só para a gente manter a outra função, eu vou usar o colunas. Colunas por nome. Então, da mesma forma que a gente tem o set value e set values, acho que faz sentido ter essa divisão. Beleza. Então, agora eu preciso falar que essa função ela vai puxar var dados, que vai ser a mesma da aula passada, já eu altero aqui. E aí eu vou conseguir puxar colunas por nome, dados, vírgula, colunas. Isso daqui vai me retornar os índices, var índices. Esse é o meu plano. Então aqui eu quero que ele retorne uma lista de índices
das minhas colunas, né? Lista índice das colunas que eu estou selecionando. Os meus dados, eu vou usar o mesmo modelo aqui do vídeo passado. Estava usando esses dois aqui e para escrever eu estava usando essa abertura, beleza? Então eu vou usar a mesma coisa. Aba abertura, beleza. Ok, beleza. Então aqui eu estou pegando o ID, aqui eu estou pegando a aba, e aí dentro da aba, dessa aba de dados, eu estou pegando os dados em si. Então pegando a tabela que está aqui na minha planilha. Então é isso que está acontecendo. E na aba abertura eu estou fazendo a mesma coisa, só que sem pegar nenhum dado. Só estou referenciando aqui a minha planilha aberturas, beleza? Vou até limpar ela aqui. Ok. E agora, esse meu var dados, na verdade, vai ser o dados BTC. E aí eu consigo passar isso para minha função colunas por nome. Se eu rodar isso agora, não vai dar certo. Eu estou falando para ele tipo, como se fosse um texto aqui, o racional aqui não está certo. Então vamos arrumar essa função. Aqui não muda. Então o var cabeçalho continua sendo os meus, a minha primeira linha, né? Minha linha 0, a minha linha que tem o cabeçalho de dados. Agora, eu vou ter que fazer essa busca. O que está acontecendo aqui, né? Começando de igual a 0 e menor que o comprimento de cabeçalho, se a coluna alvo, que é a coluna que eu estou procurando, for igual ao meu cabeçalho i, ou seja, a uma daquelas colunas, eu vou retornar exatamente esse i, esse índice. Agora, eu preciso que isso daqui aconteça para mais de uma coluna e todas essas colunas sejam retornadas apenas ao final, beleza? Então, vamos lá. Vou colocar isso dentro de um laço for, na verdade, que eu vou deixar como colunas alvo. Então, for. E aqui eu vou colocar outra letra, só para não dar problema. J igual a 0, ponto, vírgula, J menor que colunas alvo, ponto, vírgula, J mais mais. Então, o que eu estou falando, né? Eu estou falando que ele vai iterar por cada uma das colunas que eu estou dizendo. No caso, ele vai começar por abertura, depois vai para fechamento. Se eu tivesse outras aqui, ele continuaria, né? Então, enquanto eu tiver colunas a serem buscadas, ele vai continuar fazendo esse primeiro laço for. E dentro dele, eu vou colocar esse pedaço de código aqui. Um bom jeito de começar. Então, para cada coluna, das colunas alvo, né? Ele vai ir iterando por todo o meu cabeçalho. E aí, se a coluna alvo, e agora não é mais coluna alvo apenas, é colunas alvo índice J, porque vai começar de 0, 1, 2 para cada um, né? Então abertura, fechamento, tudo mais, for igual ao índice, ao meu cabeçalho e o índice I, aí ele não vai poder retornar o I, né? Ele vai ter que guardar o I, guardar esse índice do meu cabeçalho para depois utilizar em outros pontos. Então aqui eu vou criar um array, var índices igual array, array nada mais é que uma lista, né? Return não, eu vou colocar aqui na verdade para colocar esse índice nessa minha lista de índice, índices.push. Esse meu push vai ser do i, que antigamente era retornado. Beleza, então aqui eu já estou empurrando todos os índices, e agora é só dar um return nisso daqui, return índices, e eu rodar essa função que eu estou criando aqui em cima, logger.log índices. Vamos ver o que acontece. Retornou em branco, beleza, vamos ver o que está acontecendo aqui. Beleza, ponto lente. Então aqui eu estou fazendo colunas-alvo de acordo com o meu comprimento, né? Então preciso ter esse ponto lente aqui para fazer essa iteração enquanto houver ainda elementos para iterar, né? Vou executar de novo. Beleza, 2 e 5. Por quê, né? Quais as colunas que eu procurei? Abertura e fechamento. Então a abertura, uma linha acima, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, coluna 2, índice 2, né? E coluna 5, índice 5. Então, por isso que ele puxou aqui esses índices para mim. Vou excluir isso daqui.
Beleza? Ok. E agora, isso daqui está funcionando. Agora tem um problema nesse sentido aqui, ó. Deixa eu tirar esse return method. Opa! Nesse sentido aqui, ó. Esse return indices, vamos ver o que que acontece. Vou fechar aqui esses espaços a mais, só para não ficar muito grande. Esse return indices, vamos ver o que que acontece quando eu coloco uma coluna que não tem nada a ver, né? Uma coluna que não existe. Teste. Vamos lá, vamos rodar. Trouxe só 5. Então, ele puxou aqui o fechamento, mas não puxou o teste. Entendeu? E assim, ele não dá nenhuma mensagem de erro. O que acontece é que quando eu fosse tentar alterar as colunas, ele ia alterar a coluna de índice 5. Então, daria problema isso para mim. Eu gostaria de tratar isso de forma que, se alguma das colunas não existe, das que eu estou buscando, obviamente, se alguma delas não existe na minha tabela, ele retorne um erro. Ele não retorne um array assim aleatório que tenha dados errados, tá? Então, tipo, eu acho que isso é ruim. Então, eu poderia, por exemplo, colocar um condicional aqui, antes do retorno de índices, if. Como que eu posso pensar isso? Eu posso pensar que, se tiver tudo certinho, o comprimento dos meus índices tem que ser igual ao comprimento do meu array, certo? Ao que eu estou passando, né? Da minha lista de colunas a buscar. Então, se o índices.length, que é o número de índices que eu estou salvando no final da função. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, senão vocês não enxergam nada. Se o índices.length for diferente, aliás, menor, né? Menor do que o colunas-alvo.length, posso pegar tudo isso daqui. Eu posso falar para ele retornar, por exemplo, algum caso. Então, por exemplo, o return -1, que é o que a gente tinha feito da outra vez, né? Então, alguma coisa aqui para indicar. Posso até colocar um throw, né? Tipo, jogar um erro em si e tudo mais. Inclusive, deixa eu ver como é que é o throw no JavaScript. Não lembro. Throw exception. Opa, JavaScript. Vamos ver. Quando você não sabe alguma coisa, cara, não lembra tudo mais, tipo, é isso, tá, sabe? Tipo, eu acho que esse projeto tem muito disso também, como eu falei na primeira parte, não é um negócio que tá pronto, então eu prefiro mostrar essas partes de eu procurando as coisas também, porque, cara, por mais... Às vezes eu tô escrevendo em planilha um negócio que eu faço todo dia no trabalho, né? Um negócio que eu faço corriqueiramente. Então, esse spreadsheet.openById, que é abrir a planilha de acordo com o ID dela. Às vezes eu esqueço. Eu procuro, às vezes, get by ID, e aí eu não acho. Aí eu, mano, como é que eu abro pelo ID? Google, né? Sem receio. Porque essa necessidade vai ser constante. Você não precisa ter tudo decorado. Você tem que saber como pesquisar. Então, tipo, acho que isso é interessante. Vamos colocar aqui, então, no columns por nome. Row. Coluna inválida. Beleza. Vamos ver o que acontece no run. Tá aqui, ó. Ele gera um erro, coluna inválida, beleza. Então, aqui, ó, super rápido. Só li essa primeira linha aqui. Gera um valor gera exceção com valor de string. Só vi isso daqui, então já está funcionando. Então aqui eu já tô lidando com esse problema. Tá tudo beleza. Eu acho que com isso a gente resolve o que eu queria, né? Então acho que dá para trabalhar com isso super bem. E acho que agora o que eu gostaria de fazer é a questão do Q&A, né? De preencher vazios. Então vamos pensar como fazer. Bom, se eu for pensar só na função, eu acho que seria algo do tipo function Q&A, chamado do mesmo jeito. Então eu teria aqui, não sei, talvez uma coluna para começar, ou uma tabela, conjunto de colunas, algo nesse sentido. Então precisaria de algo assim, né? Para ele saber o que preencher. Eu precisaria também e aí também de
dado de preenchimento. Então, por exemplo, eu quero preencher com 0, eu quero preencher com um texto, o que for. Então, vamos começar com uma coluna, né? Com índice de coluna, talvez. Não sei, vamos ver. Então, eu vou colocar aqui coluna. Beleza. E valor. Valor de reposição, né? Aqui, ele teria que ter a linha. Então, for... vamos fazer por tabela. Acho melhor. E aí a gente já itera usando a função anterior. Então, sei lá, var número de linhas igual a tabela.length. Tabela que é um array bidimensional, né? Então aqui tem o número de linhas. E aí depois for i igual a 0, ponto vírgula, e menor que tabela.length. Poderia ter usado linhas, vírgula i mais. Acho que isso faz sentido. Então estou iterando cada linha da tabela. Cada linha da minha tabela. Isso aqui ele vai fazer para a tabela inteira. Não seria interessante eu falar quais colunas eu quero preencher, né? Passar para ele só os índices de coluna que eu quero preencher. Deixa eu pensar. Dados, vírgula, colunas, talvez. Vamos começar assim. Vou começar desse jeito. Dados, a tabela inteira, colunas e depois o valor. Então aqui, na verdade, eu vou tirar essa parte. E aqui vai ser dados.length. For... Agora eu vou pegar as colunas, né? Coluna em coluna. Estou achando que eu tô no Python, né? Quem me der. Coluna igual a 0, ponto vírgula, coluna menor que colunas, ponto length, ponto vírgula, coluna mais. Vocês preferem ir ou preferem tipo, o nome do que é? O que vocês acham melhor? Geralmente eu prefiro usar, por exemplo, o J aqui no lugar por tamanho, sabe? Para não ficar muito texto. Eu tenho isso. Mas tem gente que prefere escrever para, tipo, saber do que se trata, né? Vou deixar J, que agora eu já mudei. Beleza. Então, colunas são os índices das colunas. Beleza. Então, dados vai ser tabela completa. Colunas, índices das colunas e valor a substituir. Então, dados é um array bidimensional, colunas é um array unidimensional e valor é um valor que pode ser string, inteiro, float, qualquer coisa assim. Beleza? Ok. Então, agora, isso daqui são índices, né? Então, eu posso falar, por exemplo, if. Agora, ver se é nulo, né? Ver se o dado está em branco. Dados i, que é a linha, e j, que é a coluna, igual a nulo, aí ele vai falar que dados ij é igual a valor. Se não for valor, ele vai só manter. Se não for nulo, quer dizer, se não for nulo, ele vai só manter, porque não tem nada depois. E eu acho que acabou. Acho que é isso. Caraca, achei que ia ser um pouquinho mais complicado. Vamos ver isso acontecendo? Tem que retornar alguma coisa, óbvio, né? Mas, tipo, de função é isso. E agora eu vou retornar os próprios dados. Por quê? Porque agora os dados foram substituídos, né? Então, é mais ou menos assim. Ele pegou toda essa tabela e aí ele foi linha a linha, coluna selecionada a coluna selecionada. Então, se eu falar a coluna 0, a coluna 2 e a coluna 4, ele só vai
olhar essas colunas, e aí se tiver um dado em branco, ele vai substituir pelo meu valor. Então, tipo, tá em branco aqui no baixo, aí vai colocar valor. Então é isso que ele vai fazer. Tá? Então, tipo, é mais ou menos isso. E depois que ele fez tudo, aí ele vai retornar a tabela toda, do jeitinho que ela estava, só que com a substituição realizada. Beleza, deixa eu fechar isso aqui. Agora que está pronto, a gente ainda vai ver isso aqui rodando bonitinho, mas eu gostaria de já fazer isso usando as duas funções em conjunto. Então, aplicar o colunas por nome e aplicar aqui o fio NA. Então, agora vamos fazer o seguinte. Nessa minha função run, eu tenho os meus índices e aí eu vou usar o próprio fio NA para preencher esses valores. Então, var dados preenchidos igual a nome da função, fio NA mesmo. Fio NA e aqui dados. Aqui o colunas vai ser o índices, minha variável índices aqui. E o meu valor, vou colocar aqui preenchido. As colunas que eu vou mexer, vamos passar para ele moeda, abertura e baixo. Então, deixa eu só deletar uns valores aqui. Moeda, abertura e baixo. E esses dados preenchidos eu tenho que escrever em algum lugar, né? Vou escrever na própria aba abertura aqui. Então, aba abertura, ponto get range, 11, que é a linha e coluna de início, né? Linha, vírgula, coluna, vírgula, número de linhas, então vai ser dados preenchidos, ponto length, número de colunas, dados preenchidos 0, ponto length, que é o comprimento da primeira linha. Aqui, ponto set values, e aqui o set values vai ser dos próprios dados preenchidos. Salvar aqui e vamos rodar para ver o que acontece. Já acabou. Beleza, foi mais rápido do que eu esperava. Vamos subir tudo aqui. Aqui ele fez. Beleza. Preencheu. Inclusive, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Que ele está preenchendo de todos os dados mesmo. Todos os dados da tabela. Então, o que tiver em branco, ele vai preencher também. Bom saber. Eu não passei data para ele, né? Eu imagino que não. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que está acontecendo de problema. Talvez seja a questão do I do J aqui. Eu estou mexendo com eles de novo aqui. O J estava definido na outra função. Vamos ver se não é problema primeiro na minha função isolada, né? Então, dados, colunas e valor. Beleza. Colunas vai ser os meus índices lá em cima. Então, vamos ver os índices que estão sendo retornados aqui. Logger.log índices. Então, os índices está retornando 1, 2 e 4. Vê se está certo. 1, moeda. 2, abertura. 3, 4, baixo. Moeda, abertura e baixo. Então, os índices estão dando certo. E ele está dando para ele uma coluna aqui de índices. Beleza. Ok. E ele está jogando depois. Deixa eu pensar, ele está colocando esses índices, que são as minhas colunas. 1, 2 e 4. Então, para cada linha, ele está iterando por cada uma dessas minhas colunas, por cada um desses índices. Então, ele vai fazer para o 1, para o 2 e para o 4. E se o dado linha, coluna, então, linha, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, coluna 1, for igual a nulo, ele vai falar que essa mesma célula, né, esse mesmo linha e coluna do meu array vai ser igual ao valor que eu defini aqui. Ele retornaria para mim dados. O que está acontecendo é que ele está preenchendo aqui e não está usando os índices corretamente.
Vou fazer o seguinte, vou apagar alguns dados aqui também e ver se ele está preenchendo aqui. Vamos rodar, vamos ver o que ele traz. Então ele está pegando as minhas 3 primeiras colunas. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um logger.log aqui no dados. Dados não, vai. Primeiro vamos pegar só o índice. E as linhas ele está fazendo certo, só o J então. Meu Deus do céu, ele tá pegando 0, 1 e 2, né? Tipo, tá meio ruim de ver aqui, porque ele tá fazendo vários. Deixa eu parar. Pronto. Tá pegando só 0, 1 e 2. Não tá pegando os que eu tô passando lá em cima. Engraçado, né? Porque eu tô passando exatamente isso para ele aqui. Ele só tá pegando 0, 1 e 2. Cara, será que é o fato daqui estar, tipo, um índice trazendo como, sei lá, transformando num float? Transformando em outra coisa? Ah, não. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Por quê? Vamos lá. Agora entendi. Erlaia. Ok. Vamos explicar isso daqui de um jeito simples. O que é J nesse laço for? J é um iterador que começa de J, começa de 0 e vai 0, 1 e 2, 3, 4 até acabarem as colunas. O que eu preciso puxar aqui não é o J, como eu estou acostumado a fazer aqui. Na verdade, o que eu preciso passar para ele é o índice referente ao índice J. Aí ficou confuso o negócio assim, né? Vamos lá. Eu não tenho que passar o J em si, o índice dessa iteração. Eu tenho que passar para ele o índice, o valor dessa coluna. Então, a primeira coluna que eu tenho que alterar, a segunda coluna que eu tenho que alterar, e no caso, a terceira coluna que eu tenho que alterar. Como que eu faço isso? Da mesma forma que eu pego as linhas, o valor das linhas, né? Então, seria algo como var coluna, deixar aqui, igual a colunas, não, né? Colunas, que é exatamente a minha lista de colunas, e J, que é o índice 0, 1 e 2. Dessa forma, ele vai pegar primeiro o 1, depois o 2, depois o 4, que são os valores iterados aqui das minhas colunas. E aqui não é mais J, é coluna. Ok? Então, coluna. Então, estou iterando por linha e por coluna. Só vou dar uma separada aqui para ficar mais fácil de ver. Mas é isso. Então, var coluna, coluna J. Agora, deixa eu tirar esse logger.log. Vamos ver o que acontece lá na minha planilha. Ok, então agora a gente está alterando aqui coluna 1, coluna 2 e coluna 4. E repara que eu não estou alterando de acordo com o meu índice, né? Eu estou alterando depois de feita a função, eu estou informando para ele só isso daqui, ó. Depois de criada a função, eu estou informando para ele que é para rodar as colunas moeda, abertura e baixa. E aí eu estou pegando colunas por nome. E aí depois eu estou preenchendo os valores vazios, né? Então eu estou conseguindo deixar isso daqui preenchido. Outra coisa que daria para pensar nisso daqui é colocar no prototype, que é tipo tornar essa função disponível para todo o array bidimensional, né? Para todo array. Então, tipo, dessa forma, colocando no prototype, sei lá, se eu pegasse, por exemplo, a própria variável de dados e colocasse aqui fill_na, e aí ele ia conseguir, tipo, preencher tudo bonitinho, né? Então seria bem legal construir essa função aqui para todas as minhas colunas. Ele até tem um fill, que eu nem sabia que tinha. Deixa eu ver o que esse fill faz. Array. Fill. Seria muito engraçado se fizesse exatamente isso, né? Ó, array, prototype, fill. Tá, entendi. Então, seria algo parecido com isso, mas não é exatamente isso. Vamos lá. Então, o que ele faria? O que o fill faz, né? Ele pega o array e onde for nulo, ele substitui por... Aliás, nem onde for nulo, né? Vamos ver. Valor início e fim, tá. Se o início for negativo, beleza. Ah, não, isso aqui não funciona pra gente. Ele pega tudo e preenche.
início, fim, ele preenche pelo valor que eu estou falando. Não, então, porra, aí não adianta. Não, então, para a gente, eu acho que isso não funcionaria. Mas seria algo, a aplicação seria bem similar no sentido de que eu vou passar, por exemplo, dados, aí eu vou colocar ponto, fio e os argumentos. E aí, entre os argumentos, eu não precisaria passar para ele, por exemplo, os dados, porque os dados já estão aqui. Então, seria algo como dados, ponto, fio, NA, índices, vírgula e o valor, né? Por exemplo, preenchido. Seria uma alteração legal de fazer, e aí fica uma função que vai se aplicar somente a arrays, né? Então seria bem legal. Acho que é um negócio que vocês podem tentar aí, ou então, se vocês quiserem, comenta aí que eu trago esse tratamento do prototype. Beleza? Mas o objetivo de hoje era esse. Então a gente está preenchendo aqui e está preenchendo os valores em branco já utilizando a função que a gente criou na semana passada, semana retrasada, na verdade, colunas por nome, né? Que antes era coluna por nome, agora é colunas. Então eu vou deixar esse arquivo, na verdade, já está compartilhado no vídeo do primeiro vídeo, né, da primeira aula. Já está compartilhado com vocês, então, tipo, no momento que eu dou Ctrl S aqui, vocês já têm esse acesso. A única coisa que vocês têm que fazer para vocês acessarem o script é gerar uma cópia. Gera uma cópia da planilha, e aí vocês vão conseguir entrar em extensões e abrir o Apps Script. Fiz isso para dar uma protegida para vocês, tipo, para não ter a chance de alguém entrar, apagar todo o script ou alterar sem querer e tudo mais, e o conhecimento se perder, né? Todo o vídeo se perder, beleza? Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreve no canal aí, ajuda a gente a crescer, compartilha com amigos que estão aprendendo o Google Apps Script, que estão começando aí com o Google Sheets, essas automações e tudo mais, e vamos continuar crescendo esse projeto. Podem mandar sugestão de função aí, quem é do tratamento de dados, podem mandar sugestão de função para a gente ir criando aqui. Eu não tenho uma ordem definida das funções que eu quero fazer, eu estou fazendo muito pelas minhas necessidades aqui, do que eu uso no trabalho e tudo mais. Então, sintam-se livres aí para mandar, para interagir, tá? Estou esperando o comentário de vocês. No mais, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.